gravação iniciada e eu vou avisar ali no grupo que eu estou começando a aula. Iniciando a aula. Beleza. Gente, então, seguinte, a aula de hoje, nós estamos na unidade 3, tá? A gente vai fechar ela hoje falando de dimensionamento de tubulões. Então, naquelas duas primeiras sessões, né, dessa unidade, a gente falou sobre essas fundações diretas, onde a gente tem a capacidade de carga desse tipo de fundação, como que é calculado, como que a gente chega na tensão admissível e tudo mais. E aí, com o uso dessa tensão, a gente fez o dimensionamento de alguns tipos de sapata. Então, tinham as sapatas isoladas, as sapatas associadas, né, que tem mais de um pilar, e as sapatas de divisa. Vocês fizeram alguns exercícios sobre isso, um deles ainda está rodando. Eu vou receber até hoje à meia-noite, tá? Pessoal, manda no e-mail que eu coloquei para vocês na aula, tá? No e-mail da Croton ali. Eu sei que tem alguns alunos que têm o meu e-mail antigo, eu não costumo olhar ele, então manda naquele da Croton que eu tenho certeza que eu vou receber, tá? Ainda estou recebendo, ele é um exercício só, tá? É o procedimento que a gente fez na aula passada, bem tranquilo ali, para vocês continuarem, né, com as atividades em sala de aula. E hoje a gente vai conversar sobre dimensionamento de tubulões. Então, perto do que a gente fez para sapata, esse dimensionamento aqui é bem mais simples, tá? Ele está relacionado com a geometria do tubulão e tudo mais, né? Também, se a gente tem uma disposição de bases ali que vão se sobrepor, dá para a gente fazer um esquema para não ter essa sobreposição, né? E trabalhar com essa fundação de forma, da melhor forma possível, com uma geometria que dê para a gente conciliar a divisa, dê para a gente fazer com pilares próximos, né? E utilizar o tubulão em todas as situações que sejam possíveis quando for necessário, quando essa for a nossa escolha ali como projetista, tá? Então, peraí, deixa eu mudar aqui o meu ponteiro. Opções de ponteiro. Aí deu. Então, galera, essa aula aqui de hoje também, né? Ela está sendo gravada. Ela vai ficar disponível o vídeo dela para vocês assistirem depois, caso seja necessário. Eu vou colocar ele lá no AVA, tá? Fica o link do YouTube no AVA também, dentro da matéria de fundações. Na parte aula tem vários links, né? De todas as aulas que a gente está tendo aí nesse sistema online, tá? E eu vou deixar também o link, assim que eu terminar de subir ele no YouTube, eu coloco eles para vocês no grupo também. Então, se tem alguma aula que você perdeu e você quer encontrar, você pode procurar ali nas conversas do grupo, né? Ou ir lá no AVA também, tá? E, né, tá sempre no meu canal do YouTube agora, né? Ele fica lá, então se vocês forem procurar lá pelo meu nome, vocês conseguem encontrar também todas as minhas aulas, beleza? Deixa eu ver. Em relação a dúvidas, pessoal, então a gente vai conversando, né, dando aula, eu vou mostrar alguns exemplos de exercício e tudo mais, a gente vai falar sobre os casos, e eu vou deixar o WhatsApp da turma aqui aberto para vocês irem perguntando, né, na sequência, se vocês sentirem dúvidas, ou vocês me interrompem, abrem o microfone, né? Fiquem à vontade quanto a isso, ou vocês perguntam ali no WhatsApp e eu consigo visualizar que está aqui do meu lado, tá? No WhatsApp da turma, não no privado, beleza? Vou deixar esse aqui aberto. Então, pessoal, o que nós vamos conversar hoje são sobre os tubulões. Então, a gente já viu, né, que os tubulões, eles são uma fundação direta, então a carga que vem lá do pilar, que é transferida para o tubulão por um bloco de ligação, normalmente, né, essa carga vai ser transferida para o solo, principalmente através da base. Então, a nossa preocupação maior aqui é com a base, né, é ela que vai transferir as cargas da edificação para o solo. E, além disso, os tubulões, eles são fundações profundas, eles já não estão na classificação de fundação rasa, eles têm, né, um comprimento aí, né, uma dimensão de no mínimo 3 metros de profundidade, e isso já classifica uma fundação profunda, tá? Então, eles são diferentes das sapatas, dos radies e dos blocos, por isso, eles já têm uma profundidade bem maior, né, em relação a esses outros elementos,
mas a sua base ainda é o que a gente considera, né, a transferência de carga principal aí para o solo. Por quê? Porque é um elemento que tem uma base alargada, né? A gente tem esse alargamento aí da base, que é feito normalmente manualmente, tá? E aí precisa da entrada de um funcionário para fazer uma conferência, para fazer esse alargamento corretamente, para conferir se as dimensões estão corretas, né? Então é um tipo de elemento construtivo aí bem específico e diferente para algumas utilizações em especial. E normalmente, pessoal, o que a gente vê de obras que utilizam o tubulão, além das edificações comuns, se for a escolha do projetista, dependendo do tipo de solo e tudo mais, também são as obras de médio e grande porte. Então, para viadutos e para pontes, essa base alargada facilita a passagem de carga, né, em relação a alguns tipos de estaca, e aí vem como uma solução interessante quando a gente tem uma região submersa, quando a gente tem uma região de grande porte, onde a gente precisa de um elemento aí que tenha, né, uma base com uma certa dimensão e tudo mais, maior do que as bases que a gente estava comentando antes, com uma fundação profunda, que consiga atingir camadas que tenham uma resistência maior. E aí a gente já começa a falar dessa opção do tubulão aí como uma opção interessante para esse tipo de estrutura. Então, para pontes, para viadutos, é comum que seja utilizado esse tipo de fundação, né, que seja escolhido esse tipo de fundação. E aí a gente precisa conhecer como que é feito o dimensionamento desse tipo de fundação, tá? Então a gente tem algumas partes do tubulão que a gente precisa conhecer, e essas partes que a gente vai aprender a calcular e vai conseguir fazer os cálculos para ter um dimensionamento completo dela hoje. É o que a gente estava fazendo, né? O mesmo procedimento que a gente fez com as sapatas. A gente precisava da geometria da sapata, do tamanho correto dela, como que ela ia estar disposta ali em volta do pilar. Aqui vai ser a mesma situação. A gente precisa conhecer a geometria do tubulão, e aí tem algumas partes específicas que a gente precisa fazer os cálculos aí para ter um conhecimento correto, né? E completo desse material. Então, o que a gente vai calcular hoje, a gente vai calcular essa parte aqui, que é o fuste do tubulão, tá? A gente vai calcular a altura da base e o diâmetro dessa base. Então, a gente vai conhecer algumas dessas etapas, dessas geometrias específicas. Eu vou falando mais delas para frente, mas nós vamos dividir o tubulão em algumas partes, tá? A primeira parte, então, é a parte do fuste, que é essa parte aqui, né? Esse cone aonde o tubulão vai se formar antes da base ser alargada. Então, né, esse cilindro ali que se forma, e a gente precisa conhecer o seu diâmetro e entender o que ele vai carregar. Então, como esse fuste vai ser utilizado pelo tubulão, o que ele faz parte, qual que é a sua função, né? Então, esse cone, esse cilindro que vem ali antes do alargamento da base, né, o fuste, ele vai transferir as cargas que vêm lá do bloco, que veio do pilar, passou pelo bloco, chegou no fuste, ele vai transferir do fuste para a base antes de ser transferido para o solo. Então, a transferência principal desse material vai ser do fuste ali, né, do seu material para o próximo material, para a base, para essa sequência da geometria do tubulão. Então, o que a gente vai levar em consideração na hora que a gente for realizar o seu cálculo, o cálculo da sua geometria, da geometria do fuste, tá? Dessa parte do tubulão, vai ser a tensão de concreto. Então, é essa tensão que a gente vai estar trabalhando, porque a gente está falando de dois materiais de concreto que estão se encontrando. A parte em contato com o solo vai ser só a base. A gente ainda não está em contato com o solo. A gente está calculando só essa primeira etapa aqui, que é o fuste. Para a gente fazer o cálculo dessa primeira etapa, a gente vai utilizar, né, aquela fórmula padrão que a gente estava trabalhando lá, quando a gente fez os cálculos de diâmetro, de estaca, quando a gente falou de capacidade de carga lá no começo, né, a parte de escolha de fundações, a gente conversou um pouco sobre essa fórmula aqui, chegou a utilizar ela. É uma fórmula
de tensão, né? Então, ela relaciona uma tensão com uma força, que é a força que vai vir lá do pilar, que é esse P aqui, né? É a força que vem do pilar. E relaciona a área do meu elemento. Então, qual que vai ser a área do meu elemento? É o diâmetro do fusca, é um elemento circular. Então, a gente utiliza o π d ao quadrado sobre 4. E aí, a hora que a gente isola o d, a gente fica com a tensão aqui na parte de baixo. Na parte de cima fica o 4P, o P é a carga do pilar, fica o π aqui e a raiz. Se eu fizer, né, uma simplificação desses dois números que eu posso fazer e retirar eles da raiz, eu fico com uma fórmula mais ou menos assim, 1,13 aproximadamente, raiz de P, que é a tensão do pilar, dividido pela tensão aqui para o fuste resistente do concreto, porque ele está passando as cargas do concreto para concreto, ele ainda não chegou no solo, a gente está nessa primeira etapa aqui de montagem do tubulão. Então, para o cálculo do fuste, eu sempre trabalho com a tensão do concreto, tá? E aí, pessoal, para que eu obtenha a tensão do concreto, eu vou utilizar essa fórmula aqui, que vem da onde, né? Que vem lá daquelas fórmulas que a gente conversava em concreto armado, tá? São variações de fórmulas de concreto armado, desses cálculos de dimensionamento estrutural mesmo, né? Dos elementos. E aí a gente utiliza o valor do FCK, que é a resistência à compressão do concreto, que a gente precisa conhecer para fazer todos os cálculos estruturais, né? Desde o começo lá, laje, vigas, pilares e tudo mais, e vai ser utilizado também aqui na fundação. Então a gente utiliza o valor do FCK, o que a norma nos diz para que a gente consiga trabalhar com elemento estrutural aí pelo menos 20 MPa, né, aos 28 dias. Então a gente pode partir da resistência que foi utilizada para aquele empreendimento, né? E aí, pessoal, nós temos alguns fatores de ponderação que vão aqui embaixo para que a gente consiga encontrar essa tensão do concreto, tensão resistente do concreto. O que esses fatores de ponderação vão contar? Acho que aí não aparece para vocês muito bem, mas tem uma tabelinha aqui, né? Esta tabela vai mudar esses valores de ponderação, né? Dependendo de como que está sendo executado o tubulão, tá? De como que está sendo previsto a sua execução. Esses valores vão variar em relação a isso. Essa tabela tem lá no livro didático de vocês, né? Se vocês tiverem interesse de olhar depois, né? Para fazer os exercícios e tudo mais. E é o seguinte, quando eu tenho um tubulão que não está com encamisamento, ou seja, com uma proteção ali, né? Daquela estrutura que foi escavada, aí eu tenho os valores de 1,4 e 1,8. Se eu tenho uma proteção com algum material para que eu mantenha aquela escavação ali segura antes de eu realizar, né, a execução do tubulão para eu proteger, para que ele não desmorone e tudo mais, aí os meus fatores de ponderação vão diminuindo. Então, quando eu tenho um encamisamento, uma proteção dessa escavação com concreto, com uma camada de concreto ali lateral, eu tenho um fator reduzindo para 1,4. Se eu tenho um encamisamento com aço, então uma proteção metálica para que o meu furo não desmorone, aí o meu valor aqui muda para 1,5. Então, os fatores de ponderação para essa tensão de concreto vão variar dependendo de como vai ser executado o meu tubulão. Se eu preciso, né, segurar aquele solo ou se eu não vou ter necessidade de fazer uma proteção dessa escavação, né, se eu vou só realizar a escavação e daí já vim concretando, já montando ali o meu tubulão, vai depender do processo executivo em si. Se eu não sei, para que eu esteja seguro, eu vou fingir que eu não tenho encamisamento e vou escolher os fatores de ponderação mais altos, né? Que aí vão diminuir a minha tensão, diminuir a minha resistência e eu estou seguro. Então a gente sempre opta, né, pela pior situação se eu não conheço, porque aí eu sei que eu tenho uma segurança ali, né, caso mude o processo executivo ao longo da execução em si, do meu procedimento lá.
Então, eu escolho sempre a pior situação possível, que no caso seria sem a proteção aqui. E aí, pessoal, o lance é o seguinte, nós temos um diâmetro aqui que vai ser encontrado, que é o diâmetro do fuste. É sobre esse cilindro principal ali que a gente está comentando agora. Se eu chegar num valor que seja menor do que 80 centímetros, tá, de diâmetro desse fuste, eu vou por 80 centímetros. Por quê? Se eu fizer o meu cálculo e aí eu chego num fuste que tem 60 centímetros de largura, isso é o suficiente para uma pessoa entrar, descer, fazer um trabalho manual de fazer a escavação, né? Conferir se essa escavação está correta, fazer o alargamento da base e voltar com segurança? Não. Então, para a segurança do funcionário, se der um valor menor do que 80 centímetros, a gente determina um diâmetro desse cilindro, desse fuste, de 80 centímetros. É questão de segurança, né, e de ergonomia para o funcionário poder descer e trabalhar e fazer o alargamento da base do tubulão corretamente, tá? Eu vou mostrar para vocês no exercício, né, como que isso funciona, esse processo também, mas só para a gente comentar um pouco de normativa, porque o processo executivo do tubulão é diferente, e sim, a gente tem que cuidar, né, com a saúde do funcionário, com essa parte ergonômica, porque tem que ser um negócio executável, né, senão ele fica fora da realidade. Beleza? E aí, meu povo, depois que eu fiz o cálculo do diâmetro do fuste, que é aquele cilindro do meio, né? Eu vou fazer o cálculo do diâmetro da base, que é aquela parte alargada maior que fica embaixo ali no tubulão, né? Então, eu tenho aqui, ó, fuste, diâmetro do fuste, e aí eu vou achar o diâmetro da base, que é esse diâmetro maior. Então, a gente vai chamar de Dzinho, que é o diâmetro do fuste, e o D maiúsculo, o Dzão, vai ser o diâmetro da base, essa parte alargada, tá? Aí, pessoal, para tubulões circulares, né, comuns e tudo mais, a gente vai ter a mesma formulação, então a gente também vai achar um diâmetro de uma geometria circular e tudo mais, então a fórmula vai ser sempre a mesma, né, uma fórmula de tensão, força sobre área, e aí eu tô achando o diâmetro, então essa geometria, esse elemento ali, essa dimensão, quando eu estou isolando essa dimensão, eu chego numa fórmula parecida com essa aqui. Só que, como eu estou falando da base agora, né, eu vou utilizar a carga do pilar, ainda é a carga de compressão que vem lá de cima, vem de edificação, e que precisa ser passada para o solo. Quem que vai passar a carga para o solo? A base. Então, é aqui, nesse momento, que eu vou colocar a tensão admissível do solo para jogo. Ela vai entrar nesse momento, na parte da base. Então, para o fuste, eu utilizo a tensão resistente do concreto, porque eu ainda estou passando de elemento para elemento, do fuste para a base. Quando eu chego na base, eu vou estar trabalhando o contato base-solo, então eu vou utilizar a tensão admissível do solo, quanto que o meu solo aguenta, para que eu consiga montar uma base que consiga abranger nessa tensão sem ter uma ruptura do elemento, sem ter uma ruptura do solo. Então, eu uso a tensão admissível da base para chegar no meu diâmetro adequado, tá? Daí a gente vai ter dois diâmetros, o diâmetro do fuste e o diâmetro da base alargada, beleza? Esses são as duas dimensões principais. Além dessas duas dimensões, a gente vai comentar sobre mais uma ali no final, que é a parte da altura. Mas antes de eu falar da altura, a gente precisa comentar de novo, como a gente comentou lá na parte de sapata, sobre as sobreposições. O que eu preciso fazer se eu tenho o cálculo dessas duas bases de dois pilares próximos que vão utilizar tubulão e se a gente tiver uma sobreposição entre esses materiais, como que eu consigo proceder para que eu continue fazendo um tubulão, mas que eu faça, né, com uma distância adequada ali, com uma diferença entre as duas bases para que os elementos trabalhem sozinhos, né, sem precisar fazer uma junção.
ou se eu precisaria associar e fazer um material, né, diferente, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente está falando de pilares próximos, quais são as nossas alternativas para a utilização do tubulão? Então, sim, quando eu tenho pilares que são muito próximos, a gente vai também testar essa sobreposição para ver se eles estão, né, se essas bases alargadas aí estão se sobrepondo e isso não vai conseguir ser executado, a gente não vai ter essa distância para fazer a execução dessas duas fundações. O que dá para a gente fazer quando esse tipo de processo acontece? Quando um processo como esse acontece, a gente pode transformar uma das bases em uma falsa elipse. Então, ao invés de eu ter um tubulão circular comum, eu vou ter um tubulão onde a parte alargada, né, que é essa base alargada aqui, o meu diâmetro maior, vai ser transformado no que a gente chama de uma falsa elipse. Saudades de desenho geométrico, onde eu fiz isso no compasso, numa prova. Foi lindo. Peguei exame? Claro que não. Só um pouquinho. Tá? Então, nós temos a possibilidade de fazer a utilização da falsa elipse. E aí, o que a gente vai ter na falsa elipse? Nós vamos ter um elemento que ainda tem essa base alargada, mas ele tem uma diferença de geometria que permite aumentar essa distância. Então, a gente tem uma base retangular aqui e a parte circular vai ficar nas duas pontas, tá? E aí a gente vai achar duas outras dimensões ao invés daquela dimensão ali circular principal que a gente estava encontrando. Então, antes a gente estava trabalhando com esse círculo aqui, maior, a gente achava o diâmetro dele e deu boa. Agora, quando eu estou trabalhando com a falsa elipse, eu preciso encontrar essa dimensão aqui, que é o x, esse tamanho do meu retângulo aqui, para que eu consiga, né, descrever isso no processo de execução. E preciso encontrar o raio desse semicírculo, que vai ser o mesmo aqui embaixo, né? E que vai me dar esse tamanho desse alargamento circular aí que está sendo feito. E aí, para que eu realize esse processo, né, a gente vai fazer os testes. Então, esse aqui seria o teste para que a gente obtenha uma distância normal entre duas bases circulares. Se eu tiver uma distância menor do que a distância entre os dois pilares, entre o centro dos dois pilares, eu estou tranquilo, eu posso trabalhar com isso, posso encontrar o meu diâmetro por aqui, que seria esse primeiro caso aqui. Diâmetro maior, né, do pilar 1, né, diâmetro maior do tubulão 1, diâmetro do tubulão 2, beleza. Eu venho para cá e testo essa distância entre os dois. Diâmetro do tubulão 1, diâmetro da base do tubulão 2. Eu preciso de pelo menos 20 centímetros de distância entre esses dois elementos de fundação. Por que os 20 centímetros? Da onde que vem os 20 centímetros? Também são determinações normativas para que a gente consiga fazer uma execução correta do elemento de fundação e para que ele consiga trabalhar, né, de forma trabalhar recebendo as cargas e se deformando, né, sozinho, que ele não interfira no trabalho da fundação que está ali do lado. Então, a gente precisa garantir esses 20 centímetros, é o que a norma nos diz dentro de proporções. Aí vocês falam, mas é difícil de fazer a execução de dois elementos tão próximos. Sim, essa distância aqui é uma distância mínima. Se você tem um conhecimento empírico, se dentro da tua obra você sabe que você precisa de uma distância maior entre esses dois elementos de fundação, dependendo do solo que você tem lá, dependendo, né, das condições ali de execução, você sabe que você precisa de uma distância maior, você pode aumentar aqui essa distância, né, garantir aqui, sei lá, 50 centímetros de distância entre uma base e outra, né, e aí você consegue garantir essa distância e fazer o cálculo dos diâmetros para que isso seja mantido. Isso pode ser feito. Aqui a gente traz, claro, as distâncias mínimas, que é o que a norma nos recomenda ali como caso mais seguro, né? Como os casos seguros em si, mas a gente consegue variar dentro disso, dependendo do que for necessário. Se eu faço esse cálculo e ele dá maior do que a distância
do centro de gravidade entre os dois pilares, né? Eu tenho dois pilares ali, a distância entre o meio dos dois. Aí eu vou ter uma sobreposição entre as bases. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar numa alternativa para algum dos meus tubulões, pensar na opção, por exemplo, da falsa elipse que a gente estava comentando. Aí eu vou mudar a dimensão de um dos meus tubulões, o outro vai ficar normal, e eu vou transformar um deles numa falsa elipse. Qual que eu transformo, tá? Qual deles que eu transformo? Normalmente, a gente modifica o tubulão que tem a maior carga, tá? Que tem o pilar que vem a maior carga, e aí a gente faz essa base de falsa elipse nesse tubulão, no que tem a maior carga que vem lá do pilar, que vem da edificação e que está sendo recebida ali, porque a base da falsa elipse, ela é sim um elemento mais esbelto, mas, né, em relação a volume e tudo mais, ela vai conseguir resistir mais, ela tem mais área de concreto e tudo mais, tem mais área para passar, para distribuir as cargas para o solo, então ela vai reduzir um pouco da distribuição das cargas para esse solo que está ali embaixo. Então a gente consegue trabalhar isso de uma maneira bem tranquila, e o ideal é que a gente escolha o pilar que tem a maior carga para que ele vire a falsa elipse, tá? E aí, meu povo, para que ele vire a falsa elipse, né? Então a gente vai ter que descobrir as duas dimensões que estão faltando para que esse elemento vire essa geometria, né? Para que agora aquele diâmetro circular lá seja transformado e vire essa geometria diferente aí que a gente está utilizando. Para isso, eu vou encontrar, né, os meus valores dessas duas dimensões. Quais são elas? Esse raio aqui, o Rzinho, e o X. Eu preciso encontrar esses dois valores. Para que eu encontre o Rzinho, eu posso utilizar essa fórmula aqui, que garante que a distância entre as bases do tubulão circular e desse novo tubulão, que é uma falsa elipse, estejam mantidas, né, dentro da distância que eu quero. Então, eu posso utilizar aquela fórmula lá com a distância mínima que eu quero entre os dois, para que eu obtenha um valor de R1, né, de R ali de raio, que me dê essa distância que eu estou querendo. Então, eu monto lá uma fórmula como essa. Eu pego o L, que é a distância entre os dois pilares, olha aqui, ó, entre o centro dos dois pilares, L. Aí eu pego o diâmetro do outro tubulão, o diâmetro maior do outro tubulão, tá? Do tubulão adjacente, né? No caso aqui, esses valores 1 e 2, pessoal, depende do tubulão que você está pegando, do tubulão que você está fazendo. Você vai utilizar, né, vai nomear de acordo com qual você está mudando, né? No nosso caso aqui, o que a gente está calculando é para esse pilar aqui. E aí o que a gente vai utilizar, o que a gente está calculando é para esse pilar aqui. O que a gente vai utilizar, né, de valores vai ser em relação a esse pilar. O que tiver com valor diferente vai ser em relação ao outro. Então, o D2 aqui vai ser o diâmetro desse tubulão circular, do tubulão circular que não é o que eu estou mudando, tá? Dividido por 2, menos o 0,20, de novo. O 0,20 vem da onde? Distância mínima que eu tenho que ter entre os dois tubulões, entre a base dos dois tubulões. Se eu achar interessante ter uma distância maior para que eu consiga fazer isso ser executável, eu vou lá e aumento essa distância, né? Esse é o mínimo da norma, mas a gente consegue trabalhar com isso. Eu tenho o valor de R1, beleza. Com o valor de R1, eu consigo chegar na outra dimensão, que é essa dimensão de X aqui. Como que eu consigo chegar nesse valor? Eu consigo trabalhar com duas fórmulas diferentes para que eu obtenha o valor de X. Uma das fórmulas é uma fórmula de tensão bem simples, né? Que é o que a gente está trabalhando desde o começo, e ela sempre entrou nas nossas contas, que é tensão. Qual tensão? Tensão do solo. Quanto que o solo vai aguentar? Quanto que a gente vai utilizar de tensão do solo? Tensão admissível do solo. Aí a gente vai ter força, que é a força que vem lá do pilar, no caso desse pilar que a gente está calculando,
E a gente vai encontrar a área da base, a área total da base. Esse formato estranho aí da falsa elipse, né? Como que daria a área completa dela em metros quadrados. Então, a gente encontra esse valor de área por aqui, utilizando a tensão admissível e a carga do pilar, que aí a gente garante que eu estou adequando as tensões do solo, estou conseguindo abranger a carga do pilar e estou tendo uma área da base que cumpra essas funções de fundação. Com esse valor de área da base, eu venho para essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, pessoal, nada mais é do que uma formulação geométrica que vai encontrar a área dessa coisa estranha, né, que a gente está transformando a nossa base. Então, a gente não tem mais uma base circular, nós temos uma base que combina um quadrado, né, um retângulo, que é esse retângulo aqui do fundo, mais dois semicírculos. Então, se a gente fizer a formulação pelo formato geométrico dessa área, a gente vai ter essa fórmula aqui. E aí, o que eu quero com essa fórmula? Eu quero chegar nesse valor aqui, nessa dimensão que eu não tenho e que eu preciso encontrar, né, para que eu consiga executar essa base da maneira correta. Para que eu consiga encontrar esse valor, eu utilizo essa fórmula da área grande e vou isolar o meu valor de x. Quando eu isolo o meu valor de x, e se eu fizer a simplificação, né, entre os valores que eu tenho ali, eu vou ter essa fórmula aqui, área da base, área da base, menos πr ao quadrado, dividido por 2r. Então, o r que eu vou utilizar é o que eu encontrei aqui em cima. E aí eu chego num valor de x. Como que eu sei se essa falsa elipse que eu tenho está funcionando? Se ela está dentro de aspectos adequados para essa geometria? Se eu estou conseguindo cumprir, né, com o papel de uma formulação geométrica nova, de montar a falsa elipse da maneira correta, para que ela aguente receber as cargas do pilar que eu preciso e passar isso para o solo e ainda ter a distância que eu queria para eu não ter a sobreposição entre as duas bases circulares. Eu preciso garantir que essa condição esteja cumprida. Deixa eu mudar a tinta aqui. Qual condição? Esta aqui. Eu preciso garantir que o valor de x que eu encontrar esteja dentro desse intervalo, seja maior ou igual ao meu raio, que eu também já tinha encontrado, ou menor e igual a 3 vezes esse raio. Então, eu preciso garantir que o meu x, que é essa dimensão aqui, né, esteja dentro do que eu propus aqui, tá? Dentro desse intervalo. Aí eu sei que eu tenho uma falsa elipse que vai funcionar, tenho uma geometria completa ali, que vai conseguir transferir as cargas da maneira que eu estou pensando, né? Eu tenho um elemento geométrico que funciona. Tá muito confuso? Deu para entender um pouco qual que é o procedimento? Eu prometo que é fácil a hora que a gente for para os exercícios, é bem tranquilo. Mas tá dando para entender? Ok, prof. Tá ok? Então, pessoal, a gente comentou sobre o caso onde a gente tem as duas bases circulares, beleza. Se elas se sobrepuserem, se, né, tiver uma sobreposição entre as duas bases, o que eu faço? Eu mudo uma das bases, transformo isso numa falsa elipse, uma delas. Qual delas? Aqui tem a maior carga, porque a gente vai ter mais área ali de concreto para que a gente transfira as cargas. Então, eu escolho o pilar que tem as maiores dimensões, que tem a maior carga que vem lá da nossa edificação. Beleza, aí a gente viu como encontrar essas dimensões, né? Como fazer isso. Mas e se eu tiver sobreposição ainda, tá? Ou se eu tiver, por exemplo, a gente vai conversar um pouquinho para frente, um pilar de divisa, onde eu preciso, né, estar trabalhando com dimensões de falsa elipse o tempo todo, tá? Opa.
Aí, pessoal, o que eu posso fazer se eu ainda tiver sobreposição das bases, se eu ainda não tiver chegado na distância adequada que eu quero e tudo mais? Eu posso ainda trabalhar com fazendo dimensionamento. Opa. Olá! Galera, microfone aí. Não ouvi? Não, tá bom. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com que os dois tubulões sejam em falsa elipse. Isso pode ser feito também, dependendo das minhas necessidades, tá? Aí os cálculos vão ser, né, bem parecidos com o que a gente estava vendo. Então, eu vou, ao invés de eu trabalhar com um dos diâmetros, eu vou trabalhar com os dois raios, vou trabalhar com a distância mínima, ou aumentar a distância, né, se for preciso. E aí eu faço os cálculos utilizando as mesmas fórmulas. Ao invés de eu manter um diâmetro circular ali, né, eu vou calcular novamente e fazer falsa elipse nos dois, tá? Os procedimentos são os mesmos, aí vai da necessidade, né, do projetista, dependendo da disposição dos pilares, de como que a gente está em relação à área para montar o tubulão da maneira correta, tá? E aí, meu povo, em relação a essa distância das bases, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. O que a norma traz para a gente de dimensões mínimas é o 20 centímetros entre as duas bases, tá? 20 centímetros entre as bases. Mas, se eu tiver necessidade, a gente consegue reduzir essa distância e deixar, assim, os dois tubulões até colados, tá? Deixar a sua base ali colada uma na outra, e aí, de preferência, utilizando a base de falsa elipse para a gente ter uma maior área para distribuir as cargas para o solo. Dá para fazer esse procedimento. Pode ser reduzido até zero em casos especiais, quando for necessário, quando não tiver área. E aí, o que é recomendado para que a gente faça quando, né, a gente está seguindo esses procedimentos de reduzir a distância quando isso é necessário? Que não seja realizado trabalho simultâneo entre as bases, tá? Quando a gente tiver essa distância aqui, quando as distâncias forem 2,5 vezes menor que o diâmetro da maior base. Então, quando a gente tiver essas distâncias bem reduzidas, ou as bases próximas, evitar fazer procedimento de concretagem, de escavação nos dois tubulões ao mesmo tempo, tá? E também nos tubulões próximos, então não realizar escavação simultânea de bases que sejam adjacentes ou próximas. Então, fazer um procedimento de realizar, né, tubulões ali que sejam espaçados em relação um ao outro, para que evite um processo de instabilidade do nosso solo e tudo mais, para que consiga realizar a execução das fundações de maneira correta. Isso são o quê, né, pessoal? Em casos especiais, quando é necessário fazer esse procedimento, tá? Uma das opções que a gente tem também para manter essa união entre os tubulões ali, entre as bases e tudo mais, para que a gente mantenha essa conexão, e é bem similar ao que a gente fez para a sapata, é fazer uma viga de ligação entre as duas bases do tubulão. Isso é possível de ser feito, e aí a gente une as suas cargas. Opa, peraí, deixa eu subir lá. Tem alguém no lobby, mas aqui. Aí a gente une as duas bases, une a carga que está sendo recebida, une as suas deformações e elas trabalham em conjunto, bem similar ao que a gente fez com a sapata associada, tá? Reduzindo as distâncias, vai fugir da norma? Então, ele vai fugir da norma, mas a norma permite que a gente faça isso. Dentro da norma tem essa especificação. Pode ser feito nesses casos, pode ser feito dessa forma, se for necessário. Então, a norma nos protege nessa situação. Não é para ser feito sempre, mas se for necessário, dá para fazer sim. E a norma está nos protegendo em relação a isso. Você pode advogar em cima, né? Falar, não, mas a norma me permitiu que num caso como esse, eu possa reduzir essa distância
desde que eu mantivesse esses procedimentos, de não fazer escavação simultânea, de fazer a execução correta, ou até fazer uma viga de ligação ali para que a gente junte essas deformações. Pode ser feito esses procedimentos, e daí você está seguro que a norma permitiu, né, que tem essa disposição, teria como ser feito. Beleza? É que esse que é o lance. As normas, elas vêm com diretrizes principais, claro, mas em vários aspectos, quando a gente fala de estruturas, a gente vai precisar fazer exceções, vai precisar trabalhar com casos específicos, vai precisar mudar a resistência, vai precisar mudar o tamanho, vai ter uma deformação diferente, uma ação diferente. Alguns desses casos, as nossas normas estão suprindo. Então, ela fala, se acontecer isso, eu posso mexer dessa forma. Se acontecer desse jeito, se a tua resistência for assim, você pode trazer outra resposta, você pode utilizar outra formulação para responder. Só que isso é o quê? É uma evolução das normas que demora para acontecer. Então a gente começa a ver as coisas, a viver, né? Tipo, o momento ali, precisar fazer de forma diferente antes da norma conseguir suprir tudo que a gente precisa, né? Então, acontece isso de, às vezes, a norma não suprir tudo que a gente precisa, mas a gente consegue trabalhar dentro das exceções, trabalhar dentro do que é necessário, né, para que isso seja mantido e seja feito de uma forma segura. Na base, sempre na base, quando a gente está falando dessa junção para a fundação, essas junções são na base, são no local onde vai ser passado a carga. Então, é uma junção em volta do fuste ali na parte de baixo, tá? Sempre é onde a gente vai fazer essa passagem para o solo. Então, se a gente está falando de um tubulão, vai ser feita essa junção ali na base. Se a gente está falando de uma sapata, é sempre na base, porque são fundações diretas e ali é o nosso principal contato com o solo. É aí que vai chegar a carga. Então, o fuste, para a gente, é só uma passagem, né? O essencial ali é cuidar da base. Beleza? E aí a gente tem o caso bem legal, bem divertido, né? Que é o divisa. Também. A gente vai ter, sim, a possibilidade de ter um pilar de divisa, a gente vai ter a excentricidade, assim como a gente tem nas sapatas. E para que a gente reduza a excentricidade, para que essa excentricidade fique menor e que essa deformação aí da carga que está sendo aplicada no pilar e a carga que está sendo recebida pela base seja essa deformação seja menor, né, e seja abrangida de uma forma estável, que não gere rotações e tudo mais, a gente trabalha com o tubulão em falsa elipse na divisa também. Então, ele vai ser o tubulão, o formato, né, que vai ser utilizado para a base do tubulão, quando a gente está falando do tubulão de divisa. E aí, o que entra de diferente aqui, né, pessoal? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que é feito para a sapata, fazer ligação com uma viga agora de equilíbrio ou uma viga alavancada que vai se conectar com o próximo tubulão, com o próximo elemento de fundação, assim como a gente fazia na sapata. Lá a gente podia linkar com uma sapata isolada ou podia linkar duas sapatas de divisa. Aqui é o mesmo procedimento. Eu posso linkar a base do tubulão com um tubulão que é isolado, né, circular normal, como esse que está aqui. Posso linkar dois tubulões de divisa e aí eu calculo a excentricidade para os dois. Quando eu faço esse link com as vigas, a gente sempre vai trabalhar aí com a reação entre as cargas. Então, a gente vai ter uma carga que vem desse pilar, uma carga que vem desse pilar, e aí eu vou trabalhar com a reação ali entre as duas, para que essa carga, sim, seja a carga principal, para que eu consiga definir as dimensões das minhas duas bases do tubulão, desse tubulão aqui de divisa e desse tubulão circular. Então, o que muda vai ser o valor das cargas e o aspecto que entra aqui, né, que é o diferente, vai ser o aspecto da excentricidade, porque a gente tem a aplicação da carga do pilar aqui, mas o recebimento dessa carga, a aplicação dessa carga para o solo, vai ser
pelo centro geométrico da base do tubulão, né? Da base da fundação. Então, a gente tem uma diferença ali, uma distância, que é a nossa excentricidade, e ela precisa ser calculada. Então, a gente tem o cálculo da nossa excentricidade, que é feito dessa forma agora. É similar, sim, ao procedimento de Zapata. Então, tem o raio aqui, que vai ser o raio do semicírculo da falsa elipse, o Rzinho aqui. Temos o B ou o L do meu pilar, né? Então, as dimensões do pilar, tá? Que no caso seria o B, que era a menor dimensão. Opa. Temos a folga. Para que é essa folga? É a folga da madeira para que a gente consiga fazer a execução da concretagem do pilar, a forma, né, de madeira que vai ali para a execução do pilar. De novo, folga de 2,5, ela sempre vai entrar. E aí, pessoal, aqui nesse caso, quando a gente está falando de tubulão de divisa, também a gente vai ter uma indeterminação matemática. Então, se eu for resolver as fórmulas, eu não vou conseguir chegar num valor. Então, eu preciso adotar um valor inicial e testar se esse valor vai dar certo. E aí a gente começa com o valor mínimo de raio, que é o valor do 0,80 metros. E aí eu testo para ver se ele vai funcionar, se ele vai estar dentro, né, do que eu vou precisar ali para a geometria da minha falsa elipse. Aí eu utilizo esse valor e eu encontro aqui a minha excentricidade. Com a minha excentricidade, eu encontro a variação entre as cargas, né? A variação entre as cargas dos dois pilares, do pilar de divisa e do outro pilar onde a minha fundação está conectada. E aí eu utilizo a carga do pilar 1, a excentricidade, a distância entre o centro dos dois pilares, o L, né? Distância entre o centro dos dois pilares, e utilizo aqui embaixo de novo a excentricidade. Com esse valor de variação, eu consigo achar a reação, né, completa ali para aquela junção entre as minhas duas bases de fundação, que é o R1. Encontrei o R1 aqui, eu venho para cá e aí eu consigo encontrar as dimensões do meu tubulão falsa elipse e encontrar o diâmetro do fuste, e encontrar as dimensões do outro tubulão também. Para o tubulão de falsa elipse, eu vou encontrar o valor de x1, que é aquela dimensão aqui lateral, né? Esse x aqui. Eu já encontrei o R, mas eu preciso encontrar x. Beleza. Encontrei o valor de x, com aquele R que eu tinha adotado, eu vou ver se essa condição foi atendida. Se o meu x... Opa! Um dia eu pego o jeito do mouse, gente, eu juro. Quando voltar para o presencial, eu vou estar craque. Eu não vou mais precisar. Beleza. Se o meu x está dentro desse intervalo maior do que o raio, que vai ser 0,80, e menor do que 3 vezes o raio. Se eu tiver com essa condição funcionando, ótimo. Eu pego esse valor de x, pego esse valor de raio, coloco lá, tá feito o desenho da minha sapata, né? Da minha sapata não, do meu tubulão. Se tiver diferente, eu tenho que voltar e trocar o meu valor de R e aumentar um pouquinho esse valor de R até que essa condição seja atendida para que o quê? A minha base em formato de falsa elipse esteja funcionando corretamente, distribuindo as cargas, né, dentro dela e para o solo de maneira correta. Então, eu tenho que garantir que essa condição seja atendida. Se eu encontro um valor de R, um valor de X que garante essa condição, aí eu consigo continuar. E aí eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o diâmetro do fuste, né? Que é o diâmetro daquele cilindro. Esse diâmetro vai ser sempre encontrado da mesma forma. Quando a gente está falando de divisa, a gente vai utilizar a reação ali que foi encontrada, né, entre a ligação dos dois. Então, vou usar o R1 e não a carga só do pilar. É só isso que vai mudar. Lembrando que, para diâmetro do fuste, a gente utiliza a tensão do concreto, porque eu estou passando do fuste para a base, depois que eu vou passar da base para o solo. Então, quando eu estou passando concreto para concreto, eu uso a tensão
do concreto. Para o tubulão circular que estava linkado ali, né, com o tubulão de divisa, ele é um tubulão circular comum, eu vou encontrar a sua reação. Então, vou encontrar a reação 2, né, que é do tubulão circular que está do lado, vou utilizar a carga do pilar dele, vou utilizar aquela variação que eu encontrei entre as duas cargas, vou encontrar a sua reação final. E aí, com essa reação, eu encontro o diâmetro da base alargada, né, aquele diâmetro maior, utilizando a tensão do solo, porque é a base que está em contato com o solo, e vou utilizar a tensão de concreto aqui, porque é o diâmetro do fuste, o Dzinho, né, para que eu encontre o diâmetro daquele cilindro menor que está em contato com a base, utilizando a tensão de concreto, beleza? Essa é a parte do tubulão de divisa, tá? Então, é tudo, né, os mesmos procedimentos. Vai depender o quê? De analisar cada situação, o que eu tenho ali que precisa ser levado em consideração de dimensões e como que eu chego na geometria final dos meus elementos, tá? O objetivo dessa parte aqui, né, é exatamente o que diz lá no título, dimensionamento. Então, a gente está dimensionando o tubulão. Então, eu tenho que saber quais são os valores do meu tubulão para que ele seja executado em campo. Então, o nosso objetivo é sempre chegar nesses valores em metro. Aí, o meu tubulão é desse tamanho, dessa forma. Esse é o objetivo principal. A última parte que falta, antes da gente entrar nos exercícios, os exercícios são bem rápidos, tá, pessoal? Eles ficam bem mais fáceis de observar, né? Depois que a gente vê essa parte teórica, e é bem tranquilo. E bem mais tranquilo em relação à sapata também. O último elemento de dimensão que falta do tubulão, né? Que é o nosso elemento principal aí, a gente já achou os dois diâmetros, falta achar a sua altura, tá? Então, como vocês sabem, ele tem uma altura, né? Uma altura de pelo menos 3 metros, mas o que interessa para a gente aqui, quando a gente fala de dimensionamento do tubulão, é encontrar a altura da base. Então, é essa altura aqui, ó, aonde eu inicio o alargamento do meu tubulão, em que o momento que eu faço essa inclinação, tá? Então, para que eu realize essa inclinação, né, no momento correto, a gente precisa encontrar essa altura. O que essa altura tem que ter? Quando a gente está falando de tubulão de céu aberto, é comum que a gente mantenha essa altura menor do que 1,8 metros, porque é um tubulão ali que está exposto, ele normalmente não está estabilizado, né? Essa inclinação ali, esse alargamento da base não vai ter escoramento nem nada, ele vai ser concretado depois. Então, o ideal é que a gente não tenha uma inclinação tão preponderante assim. Já no tubulão de ar comprimido, que a gente tem todo um procedimento para evitar que a água entre, tem uma pressão ali que vai segurar essa escavação, a gente consegue ir para a altura da base de até 3 metros, tá? É mais pelo sistema construtivo em si do que pela necessidade em relação à passagem de cargas. O que a gente precisa manter, né, que é essencial ali para que a gente consiga fazer uma passagem de carga das cargas de compressão da maneira correta, do fuste para a base, é a angulação de 60 graus. Então, essa angulação tem que ser mantida o máximo possível entre o apoio, aqui que é a parte de baixo, e o início do momento que eu comecei a largar, o início do fuste. Então, eu preciso garantir que essa angulação de 60 graus esteja acontecendo. E através dessa angulação, que eu vou encontrar essa altura do tubulão. Então, né, pelas combinações geométricas, né, e de ângulo aí, a gente vai trabalhar com um triângulo retângulo aí, bem bonito, e aí vamos encontrar, através dessas relações geométricas, da angulação com o seu cateto oposto, a gente vai utilizar esses valores aí para conseguir encontrar a altura do tubulão. Isso tanto para o tubulão circular, que é esse aqui, né? Quanto para o tubulão em falsa elipse. A gente tem que encontrar a altura para as duas situações, tá? Independente da geometria da base. Essa altura é essencial
para que eu consiga colocar ela no projeto de execução, para que seja executado com a angulação que precisa ter. E isso vai garantir que eu tenha uma passagem das cargas que vêm lá do pilar, passam pelo bloco, entram no tubulão, chegam do fuste na base da maneira correta, passam da base para o solo, sem a gente ter uma excentricidade entre as cargas, sem ter uma deformação, sem ter uma rotação, para que o meu elemento de fundação não tenha, né, nenhum problema em relação à ruína, fissuração e tudo mais, e a gente mantém a fundação funcionando corretamente, tá? Esse é o objetivo principal. Vocês sabem que os elementos de fundação são os primeiros a serem executados e são os últimos que recebem as cargas, então é muito, muito essencial que a gente consiga fazer a passagem correta das cargas para o solo. Ali vem toda a carga da edificação. Então, sim, é um elemento muito importante. Esses dimensionamentos aqui tem que ter um cuidado bem legal para fazer um negócio, né, bem feito ali, bem executado e não ter problemas para frente, tá? Aqui alguma dúvida, pessoal? Podemos partir para os exercícios? Tá de boa? Como estamos? Tranquilo? Vamos falar de exercícios? Então, eu trouxe dois para vocês, tá? Um é mais simples, um é um pouquinho maior, mas não muito também, para a gente conversar sobre esses procedimentos e sobre os dimensionamentos do tubulão, das bases e tudo mais. Então, no primeiro aqui, a gente tem a elaboração de um projeto de fundações em tubulões. Você deverá dimensionar a base de um tubulão para um pilar com 200 toneladas força de carga, solo com tensão admissível, então o solo aguenta ali uma carga de 400 kN por metro quadrado, e o FCK desse concreto que vai ser utilizado ali no tubulão vai ser de 20 megapascal. E aí ele considera para a gente que os dois fatores ali, para que a gente utilize a tensão do concreto, vai ser 1,8 e 1,4. Então quer dizer que o meu tubulão não vai ter, né, nenhum encamisamento, não vai ter nada que vá garantir a estabilidade daquela escavação, tá? É um tubulão aberto simples, né? Tubulão a céu aberto bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar esses valores de carga que a gente tem principalmente e vai trabalhar tudo na mesma unidade. Então, como vocês viram, a gente tem a tensão admissível do solo em 400 kN por metro quadrado, tem a tensão que vem do pilar, é 200 toneladas força, a nossa transformação aí mais simples do 200 toneladas força é multiplicar por 10 e aí fica em quilonewtons. Se vocês forem procurar essas transformações, sempre tem, né, uma variação ali de alguns decimais, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que traz porque é a transformação correta e precisa. Mas a gente é engenheiro, a gente faz o quê? A gente arredonda, né? Como sempre. Aqui a gente sempre acaba arredondando esses valores de tensão, né? É bem comum de ser feito isso. Como a gente faz no pi, a gente faz em tudo. E para o FCK, pessoal, então a gente tem aqui o FCK em megapascal. O mega, né, a gente vai utilizar, tirar o mega dali e trabalhar com o quilonewton por metro quadrado, né, que é a parte do pascal aqui. E aí eu vou multiplicar esse meu FCK para que ele chegue na formulação correta, para que ele chegue na minha unidade, e vai ficar 20 mil quilonewtons por metro quadrado, tá? Então, a gente trabalha, né, com as nossas unidades todas iguais, né? Então, todas as forças, todas as cargas que eu tenho lá no meu enunciado vão estar nas mesmas unidades, para que isso não me dificulte lá para frente. Eu tinha um professor bem sádico que trabalhava com polegadas e... eu não lembro a unidade de carga, mas era bem legal. E daí ninguém nem sabia como converter aquele negócio, né? Aqui a gente trabalha em metro, né? Vamos manter assim, porque senão o negócio fica tenso. E aí, galera, agora que eu tenho todas as unidades trabalhando corretamente, eu vou fazer o cálculo desse tubulão. Então, eu vou
conhecer as dimensões desse tubulão. Ele só me deu um pilar, então eu vou analisar esse primeiro pilar aí. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o diâmetro do fuste, né? Que eu tenho ali as minhas cargas do concreto, a tensão do concreto, para que eu chegue no diâmetro do fuste adequado. Então, eu tenho lá a formulação para chegar na tensão do concreto, e aí eu coloco aqui o 0,85, é uma constante da fórmula. Aí eu venho com o meu 20.000 kilonewtons, que é o meu FCK, que é o 20 MPa já transformado. E aí, os meus dois coeficientes de ponderação, 1,8 e 1,4. Se eu não souber, eu uso esses, porque esses são a pior situação possível, que é quando eu não tenho escoramento da minha escavação. Então, utiliza esses. Se eu fizer esse cálculo, eu tenho um valor de 6.746 kilonewtons por metro quadrado. Essa é a minha tensão do concreto, tá? Aonde que eu uso a tensão do concreto? Para que eu encontre o diâmetro do fuste, daquele cilindro, né? Aonde desce o meu tubulão, antes de eu alargar a base. Então, eu vou vir encontrar exatamente isso. E aí, eu utilizo essa fórmula aqui, que já está toda isolada, né? Para que a gente obtenha o diâmetro em si, trabalhando com a tensão do concreto e com a tensão que vem do meu pilar, com a carga do pilar. Então, vai ficar 1,13 aqui. Raiz de qual é a carga que vem no meu pilar? Era o 200 tonelada-força, ou 2.000 kilonewtons, para que eu trabalhe tudo na mesma unidade, né? Trabalho sempre nas mesmas unidades, senão eu tenho valores errados. Então, aqui, 2.000. E embaixo vai a tensão do concreto, que eu acabei de encontrar, 6.746. Se eu fizer essa conta aqui, né, resolver isso, vai dar para mim um diâmetro do fuste de 0,62 metros, ou 62 centímetros. Só que o que a gente conversou lá no começo? Se eu tenho valores de diâmetro do fuste menor do que 80 centímetros, eu vou colocar 80 centímetros, para que o funcionário que vá descer, alargar a base, tenha espaço e ergonomia para conseguir trabalhar. Então, a gente precisa, né, garantir ali a segurança, e aí entra o diâmetro do fuste de 0,80. A não ser que eu tenha maior do que isso, aí eu trabalho com o que eu calculei, tá? Então, aqui no caso era menor, então o meu diâmetro vai ser o 0,80, beleza? Além do diâmetro do fuste, eu preciso encontrar o diâmetro da base. Então, eu venho lá para o diâmetro da base. No diâmetro da base, é um tubulão circular normal, eu vou precisar encontrar o quê? Vou precisar utilizar o quê? A mesma fórmula, só que aqui no caso, como eu estou na base, eu vou ter contato com o solo, então eu vou utilizar a tensão admissível do solo. Então, eu entro aqui, 1,13, raiz, a tensão do pilar é o mesmo pilar, então 2.000 kilonewtons. E aqui embaixo vai a tensão admissível do solo, que no nosso caso era 400 kilonewtons por metro quadrado. 400. E aí, fazendo esse cálculo, eu vou encontrar um valor de diâmetro da base de 2,53 metros. Aqui também, né, pessoal, como nos outros casos que a gente estava comentando de fundações e dimensionamento, se eu tenho um elemento estrutural, né, a gente vai tentar deixar ele mais executável. Então, a gente vai trazer para valores múltiplos de 5. Então, eu trago aqui 2,55 metros, o valor mais próximo ali, né? Sempre o maior, para que a gente tenha uma área garantida. Então, 2,55 metros é o nosso diâmetro do tubulão circular. E aí o desenho dele fica assim, né? A gente tem o pilar no meio, tem o diâmetro do fuste, e aí tem o diâmetro da base. Então, o do fuste é o 0,80 e o da base o 2,55. Acabou? Não! Tem altura, né? Falta a altura do nosso tubulão. Aqui está a altura do tubulão. Então, a gente vai utilizar a angulação de 60 graus, que é o que eu quero manter. Vai utilizar, né, o que eu já tenho de conhecimento aqui de diferença entre o diâmetro maior, o diâmetro da base, e o diâmetro do fuste. E aí eu vou trabalhar com a formulação aqui geométrica, né, desse triângulo. Então, a altura da minha base vai ser o diâmetro maior,
menos o diâmetro menor do fuste, dividido por 2, vezes a tangente do ângulo de 60 graus, né? São aquelas combinações geométricas que a gente adora. Eu amo que tudo isso virá útil em algum momento, né? Tá aqui. E aí? A gente tem o valor 2,55 menos 0,80 dividido por 2 vezes a tangente de 60 graus. E aí vai me dar um valor de 1,51 metros. Então, vamos conversar sobre esse valor. Quando a gente está falando de tubulão, a gente precisa manter essa angulação de 60 graus. O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Nesse momento aqui, quando a gente está realizando o projeto do dimensionamento do tubulão, não é interessante arredondar esse valor. A gente sabe, sim, que provavelmente ele vai ser arredondado em campo, tá? Mas dentro dos nossos projetos de fundação, não é ideal que eu arredonde esse valor. O ideal é eu manter a altura com aquele valor que eu encontrei, para eu garantir que eu estava mantendo no projeto a angulação de 60 graus. Eu não estou dizendo que isso vai ser feito em campo, eu estou dizendo que tem que estar no projeto, beleza? Deu para entender a diferença? Tá? Porque eu estou garantindo que eu tinha a angulação correta ali nesse momento, beleza? Eu sei que é difícil de medir 1 centímetro e tudo mais, de montar desse formato correto, mas é o que é recomendado a gente não arredondar essa altura, tá? Nesse momento aqui de dimensionamento, para garantir que eu tenha os 60 graus ali cumprido e que não tenha uma variação nessa transferência de carga entre os elementos. Tranquilo esse primeiro exemplo? Então esse aqui acabou, esse é o primeiro, acabou. Falei que era rápido, né? A gente encontrou o diâmetro menor do fuste, o diâmetro da base e encontrou a altura aonde eu começo a fazer a escavação ali para largar a base. É isso que a gente precisa. Beleza. Agora a gente vai ver um segundo exemplo, tá? Um exemplo um pouquinho diferente. E aí ele vai ter 2 pilares, né? Porque é assim que eu gosto. Dimensionar o tubulão para o pilar ao lado do pilar do caso anterior, com agora 350 toneladas força de carga do solo. O solo é o mesmo, né? Então ele tem a mesma tensão admissível, 400 kN por metro quadrado. E o FCK do concreto também é o mesmo, né? Igual a 20 MPa. Vamos considerar o mesmo procedimento de execução, os coeficientes de ponderação 1,8 e 1,4, e a distância entre o centro de gravidade dos 2 pilares é de 2,5 metros. Então, a distância entre o centro dos dois é 2,5. E aí a gente tem que fazer o quê? Manter aquela distância legal ali entre as 2 bases, né? Então, a gente vai fazer o procedimento de encontrar o tubulão desse segundo pilar e ver se vai ter essa sobreposição ou não, se eu vou ter que mexer nesse pilar, né, na geometria dele ou não. Então, vamos fazer o procedimento. A gente vai encontrar todos os processos que a gente fez para o primeiro exemplo, agora para o segundo pilar. Então, para o segundo pilar, a minha tensão admissível do solo é a mesma. A minha tensão do pilar agora é 350 toneladas força. Então vai ficar 3.500 kN. E aí o FCK é o mesmo. Então ele vai ficar também 20.000 kN por metro quadrado, né, já transformado. Aí eu vou encontrar o diâmetro do fuste, né, dimensionamento do fuste agora para esse segundo pilar. Então eu faço a mesma conta lá e achar a tensão do concreto. 0,85 a constante da fórmula, 20.000, que é o FCK que veio daqui, né, do concreto. Os meus 2 coeficientes de ponderação são iguais. E aí eu tenho o mesmo valor, 6.746. E aí eu trago para cá para encontrar o diâmetro do fuste para esse segundo tubulão. Então eu coloco ali 1,13, né, que também é daquelas simplificações. Agora a carga do meu pilar é 3.500, né? Não é mais o 2.000 que era do pilar 1. E a tensão do concreto é a mesma, 6.746. Aí eu tenho um valor de 0,81 metros. E aí, como eu falei para vocês, a gente sempre trabalha com os múltiplos de 5. Como ele é maior que 0,80, a gente vai jogar um diâmetro de fuste aqui de 0,85. Vou para o múltiplo de 5 para que ele seja realizado
sempre maior, para que a gente tenha, né, mais área de concreto e tenha um processo de segurança ali do elemento estrutural. Então, 0,85 metros. Encontrei esse diâmetro, eu vou encontrar agora o diâmetro da base para esse segundo pilar. Então, vou lá fazer o mesmo procedimento que eu fiz para o primeiro, mudando os valores. Então, agora eu tenho uma carga do pilar lá de 3.500 kN, não é mais o 2.000. E a tensão admissível do solo, que vai embaixo, ainda é a mesma, porque é o mesmo solo. Então, 400 kN por metro quadrado, 400 vai embaixo. E aí eu faço esse cálculo e encontro, né, um diâmetro ali da minha base de 3,34 metros. Ou, né, se a gente elevar para o múltiplo de 5, 3,35 metros. E aí o desenho do meu segundo tubulão fica assim. Que lindo, que maravilhoso, né? O que falta a gente fazer? Verificar a sobreposição. Então eu tenho um pilar e próximo a ele eu tenho outro pilar. A distância entre o centro dos dois pilares é 2,5, né? Foi o que foi me dito. Eu preciso garantir que eu não tenha sobreposição dessas duas bases para que eu consiga executar os dois elementos de fundação da maneira correta, né? Para que eles trabalhem sozinhos e consigam receber e transferir as cargas e tudo mais, sem a gente ter esse encontro. Então eu tenho que ver se vai ter essa sobreposição ou não. Então eu vou pegar a dimensão da base, o diâmetro da base do meu primeiro tubulão, a metade dela, né, dividir por 2, mais a dimensão da base do meu segundo tubulão, que é o 3,35 aqui, mais a distância mínima que a norma nos pede de diferença entre as duas bases, que é o 20 centímetros, 0,20, e vou fazer esse cálculo. Esse cálculo tinha que dar, né, deu 3,15 metros. Eu não tenho 3,15 metros, eu tenho 2,5. Então, sim, eu tenho sobreposição. Esse valor aqui é maior do que a distância que eu realmente tenho entre esses dois centros. Então, não tá dando certo, tá tendo sobreposição, não tá ok. Aí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que transformar um desses tubulões em um tubulão com falsa elipse. Qual que eu vou transformar? O tubulão que tem o pilar que recebe a maior carga, para que a gente tenha, né, uma transferência ali correta dessa carga, porque a gente vai ter mais área de concreto e tudo mais. Aí a falsa elipse é mais interessante para ele. Então a gente entra aqui, a gente vai recalcular o tubulão do pilar 2, que é esse pilar aqui, né, o segundo, porque ele recebe a maior carga, né, tem as maiores dimensões, e vamos definir uma base em falsa elipse. E aí, para que eu defina essa base em falsa elipse, eu preciso encontrar as duas novas dimensões da base desse tubulão. Quais são as duas novas dimensões? O raio, R1, e o X, que é aquela altura ali daquele retângulo que fica no centro. Vou mudar a tinta aqui. Vou deixar amarela. Então, primeiro a gente vai encontrar o raio daquele semicírculo da falsa elipse. Para que eu encontre o raio, nesse momento aqui, eu vou garantir que eu tenha a distância correta, a distância que eu quero, tá? Então, eu venho aqui e realizo esse cálculo. O L, que é a distância entre o centro dos dois pilares, 2,5, menos o diâmetro do primeiro pilar, né, do primeiro tubulão, o diâmetro maior ali da base, 2,55 dividido por 2, menos o 0,20, que é aquela distância que eu quero, né? A distância que eu quero entre as duas bases. E aí eu tenho um valor de 1,025 metros. Se eu levar para o múltiplo de 5 ali maior, 1,05 metros é o valor do meu raio. Beleza. Com esse valor de raio, eu vou conseguir encontrar o meu valor de x, que é aquela dimensão do retângulo da falsa elipse, né? A dimensão que a gente vai encontrar na sequência. Mas antes, para que eu consiga encontrar essa dimensão também, eu preciso da área total da base da falsa elipse. Como que eu encontro a área total da base da falsa elipse? Utilizando a fórmula, né, mais simples aí que a gente tem, que é força sobre área, né? Tensão é força sobre área.
e aí eu estou precisando encontrar a área nesse caso. Então, eu vou utilizar a força, que é o que? A carga que vem do pilar 2, né, que é onde eu estou mudando, a área que eu quero encontrar agora, então o 3.500, e a tensão, que é a tensão do solo, a tensão, né, para onde eu vou passar ali, a tensão que vai estar em contato com a base, 400 kN por metro quadrado. Então, a minha área total da base vai ser 8,75 metros quadrados. Essa é a área total da minha base. Com essa área da base, eu consigo encontrar a dimensão X, a dimensão que falta da minha elipse, para que eu consiga desenhá-la de maneira completa. Então, eu venho na formulação aqui que tinha a área, né, trabalhada dentro dos elementos geométricos, aí eu já estava isolando esse valor de X para conseguir o valor correto que eu preciso, e aí eu vou utilizar aqui em cima. Então, o que eu vou encontrar agora vai ser o valor de x, essa dimensão aqui, né, que é a outra dimensão que eu preciso na minha elipse. Então, eu vou utilizar a área da base, que eu acabei de encontrar, a área completa, 8,75, menos π, vezes o r, o raio da falsa elipse, 1,05, que eu encontrei lá primeiro, ao quadrado, dividido por 2, vezes 1,05. Se eu fizer essa conta, eu tenho um valor de 2,52, levando para o múltiplo de 5, 2,55 metros. Antes de eu cantar a vitória, fazer o desenho, achar a altura e achar que acabou, eu preciso garantir que a condição da falsa elipse esteja funcionando, porque essa condição me diz que eu tenho, sim, uma falsa elipse com uma base que funciona, que tem as distribuições corretas de carga, e que essas dimensões aí, né, estão dentro do esperado para essa geometria. Então, eu preciso garantir que esse valor de x esteja dentro desse intervalo. Então, nós estamos lá montando esse intervalo. O intervalo vai ser maior do que R, o nosso R aqui é 1,05, e menor do que 3 vezes R. Se eu multiplicar 3 vezes 1,05, vai dar 3,15. O 2,55, que é o valor de x que eu acabei de encontrar, está dentro desse intervalo? Sim, está dentro desse intervalo. Então, a minha geometria da falsa elipse está ok. Se não está dentro desse intervalo, eu vou ter que modificar o meu valor de R para que eu consiga uma nova geometria, né, dessa falsa elipse até que ela funcione, que ela esteja dentro desse intervalo e que atenda às condições dessa base, tá? E aí, galera, agora que eu encontrei todas as dimensões da base, aí eu consigo realizar o desenho completo. Então, o desenho do tubulão do pilar 1 fica o mesmo, né? Dimensão do fuste 0,80, dimensão da base 2,55, a distância entre os dois pilares 0,2,5. E aí agora o desenho da falsa elipse, que é o nosso segundo tubulão. Então, ficou o diâmetro do fuste, a gente não precisa mexer, é o 0,85, e o diâmetro aqui da minha base que foi mexido, né? Então, o 3,35 aqui sumiu. Deixa eu tirar ele daqui. Ele não existe mais, tá? Agora a gente tem as dimensões, né, da nossa falsa elipse. Então, tem um raio de 1,05, raio de 1,05, e o tamanho do retângulo aqui vai ser 2,55, que é o valor de x. Tá? Então, esse é a nossa nova representação das duas bases, para que a gente tenha essa distância entre os dois tubulões. Antes da gente finalizar esse exercício, a gente precisa encontrar o quê? A altura desse segundo tubulão, que a gente ainda não tinha encontrado. Como agora ele é uma falsa elipse, então a conta dele vai ser um pouquinho diferente. Mas a gente ainda precisa manter a angulação de 60 graus. Então, a gente faz o mesmo procedimento. O que mudou, né? O valor aqui de baixo, a dimensão desse cateto ali de baixo que é utilizado na conta. Então, a gente tem agora
2 vezes o raio da falsa elipse, mais o valor de x, menos o valor do diâmetro do fuste, o Dzinho, dividido por 2, vezes a tangente de 60. Então, 2 vezes 1,05, mais 2,55, menos 0,80, tudo isso dividido por 2, vezes a tangente de 60. Me dá um valor de 3,29 metros, tá? De novo, o ideal é que a gente não arredonde esse valor dentro dos cálculos, igual a gente está fazendo com os valores ali de dimensão, né, de base e tudo mais. Por quê? Para que a gente consiga garantir dentro do projeto que a angulação de 60 graus foi mantido. Sim, eu tenho consciência de que isso não é aplicável no campo, tá? Eu tenho consciência disso, a gente sabe disso. O que a gente tem que garantir dessa angulação? Que no papel ela esteja, né, dentro da angulação correta que foi proposta e tudo mais, tá? Para que a gente mostre, ó, o lance era isso, né? A ideia era essa, beleza? E aí vocês conseguem se proteger em relação à passagem de cargas e tudo mais. Deu para entender esse procedimento aqui de mudar para falsa elipse? Ficou alguma dúvida dos 2 exercícios? Não? Vocês estão muito quietos hoje. Tá estranho. Tá complicado esse Y. Tá pesado? Deu para entender mais ou menos o procedimento? Ficou alguma dúvida pontual que vocês tiveram? As dúvidas vão surgir depois, professor, tá bem? Uhum. Pois é, não, com certeza. Ó, eu deixei ele bem detalhado para vocês, os 2 exercícios, né? Eu vou passar para vocês fazerem agora mais 2. Eles são bem similares ao que eu fiz em sala. Então, né, é o procedimento que eu gosto de seguir, fazer vocês reproduzirem. Então, vai ser dentro do que eu passei aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas pontuais, o que eu peço para vocês? Retornem na aula, retornem aqui ou no vídeo ou nos slides e aí vejam com calma esse procedimento para vocês conseguirem fazer a reprodução, tá? Então, o que eu vou deixar para vocês são 2, beleza? Um simples, num tubulão, né, sozinho, que é similar ao primeiro que a gente fez. O segundo aí, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz nesse segundo. Então, juntando o primeiro com um segundo pilar, e aí vocês fazem os cálculos dos 2 em conjunto, né, para ver se eles vão se sobrepor e tudo mais. E aí o prazo, eu vou manter o de sempre, tá? Uma semana, e aí vocês têm tempo para realizar o cálculo, reproduzir os 2 e me enviar por e-mail, beleza? Como eu comentei, acho que não estava todo mundo no começo, tem alguns de vocês que têm o meu e-mail antigo, que era pelo Gmail. Evitem mandar por lá. Eu não olho ele com tanta frequência, então mandem sempre no da Croton, que esse aqui eu tô todo dia lá com ele aberto, tô olhando os trabalhos de vocês, então mandem nesse que eu coloco no slide, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, esse aqui, pessoal, de hoje, né? Esse que eu tô passando hoje, ele vai ficar para o dia 18, tá? Para segunda-feira que vem, até meia-noite, né? Dentro do e-mail eu tô recebendo. O que era da semana passada ainda está valendo para hoje. Até meia-noite era um exercício de sapata, que era divisa mais associada junto num só, né? Então era um exercício grande. Era um exercício só. E aí esse próximo aqui vai ficar para a semana que vem, beleza? Essa aula em PDF já está para vocês no OneDrive, beleza? Tem ali no grupo. Não entendi. Peraí, já respondo. Quando não tem ali no grupo o nosso link do OneDrive, o PDF da aula de hoje está lá já. É a aula 11, se eu não me engano. Então, né, para vocês verem esses enunciados e tudo mais. Onde não tem elipse, como fica o ângulo?
Ah, você quer dizer aqui, nesse desenho? O ideal é que a gente mantenha angulação em tudo aqui. Então, tipo, a gente mantém principalmente angulação nesse retângulo principal, que é a ligação do fuste com a base. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tá, peraí. 2x mais 2r. Uhum. Entendi a tua dúvida. Tá, você vai ser mantida a angulação em tudo, né? Isso eu não tenho certeza. Pelo que eu tô vendo dos cálculos, a angulação vai ser mantida nessa parte circular aqui. Eu não sei se ela é mantida nessa lateral, essa angulação de 60 graus. Vou ter que dar uma confirmada, gente. Não tenho certeza. Acho que ela só está sendo mantida aqui pelos cálculos. Pois é. Boa pergunta. Vou ter que dar uma procurada nesse cálculo aí da angulação. Acho que ela está sendo mantida aqui só pelo cálculo ali do cateto. Só nessas duas laterais aqui da elipse. Eu vou dar uma olhada nisso. Daí eu trago para vocês e eu respondo. Aí, gente, Tá estranho mesmo. Ele entrou o raio, né? Na conta aqui. Raio, 2 vezes o raio. Mais x menos d. Uhum. Opa. Sim, pois é. Não tem como manter a altura, né? Vai ter que mexer daí. Uhum. Não. Pelo que eu vi do cálculo, o ângulo de 60 graus ele está sendo mantido só nessas duas partes circulares aqui. Então está sendo mantido aqui, nesse círculo e nesse círculo aqui de baixo. Opa. Aqui, nessas duas partes circulares. Esse ângulo de 60, ele não está sendo mantido nessa lateral, nem nessa lateral, porque aí não faria nem sentido, não teria como fazer esse procedimento. Eu dei uma... Uhum. Eu vou dar uma olhada, ver se tem alguma questão em relação a isso, se tem algum outro ângulo que precisa manter, ou se mantendo ali tá tranquilo. Daí eu respondo para vocês na aula que vem, tá? Pra gente fechar isso, né? Então fica aí, pessoal, esses 2 exercícios, tá? De novo, por favor, coloque o seu nome no nome do arquivo, tá? O nome do aluno, põe lá o seu nome. Facilita muito, muito, muito para eu guardar as atividades de vocês e corrigir bem mais rápido, tá? Aí na semana que vem, pessoal, a gente vai entrar na unidade 4, a gente vai começar a falar de estaca, tá? Vamos falar de capacidade de carga, de dimensionamento de estacas, né? Então a gente fecha essa parte de fundações diretas aqui e fundações rasas, tá? E aí entra só para falar de estaca, que são as indiretas, beleza? Então, queria agradecer muito toda a participação de vocês, né? A participação quase que totalmente silenciosa, mas participação de vocês. Não se assustem, tá tudo muito tranquilo, segue os procedimentos, né? Fiquem de boa. E essa aula fica gravada, eu vou postar o vídeo lá daqui a pouco para vocês no YouTube, né? Assim que ele quiser subir o meu vídeo. E aí eu mando para vocês o link por ali, beleza? E, professor? Beleza? Estão dispensados, meu povo. Boa semana aí para vocês. Obrigadão. Valeu. Igualmente. Valeu. Boa noite aí. Bom descanso. Obrigado, professora.